Boa noite a todos, graça e paz a todos, sejam todos muito bem-vindos a esta celebração ao nosso Deus. Que bom que você escolheu estar aqui para juntos celebrarmos o nome do Senhor. Seja também muito bem-vindo a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Deus abençoe também a sua vida. Eu desejo que você também seja abençoado, assim como seremos por estarmos aqui reunidos nesta noite. Nós vamos começar essa celebração orando ao Senhor. Portanto, eu peço que todos coloquem de pé e nós vamos falar com o nosso Deus nesse início, pedindo a Ele que seja exaltado, pedindo a Ele que nos abençoe e receba todas as coisas nesta noite. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse privilégio de nos reunirmos aqui. Obrigado, Senhor Deus, é bondade sua, é graça do Senhor sobre nós, podermos reunir para celebrar a tua presença, a tua glória, as coisas do Senhor, as coisas que o Senhor tem feito, Pai. Nós te agradecemos, nós te louvamos por isso, e mais uma vez afirmamos: todas as coisas aqui neste lugar são para a glória do teu santo nome. Que diminuamos, ó Deus, nessa noite, e que o Senhor cresça neste lugar, que o Senhor cresça em nossas vidas, que estejamos, ó Deus, escondidos em Cristo nessa noite. E o nome do Senhor Jesus seja exaltado, seja glorificado. Então eu te peço, ó Deus, desperta cada pessoa aqui para oferecer, para ofertar o melhor de suas vidas a Ti, meu Pai. E por melhor que façamos, ainda não vai se comparar com o que o Senhor fez por nós. Então receba nossas canções, Senhor. Receba nossas vidas, nossas ofertas, nossas vozes, a nossa comunhão, tudo para o Teu louvor, tudo para a Tua glória, Pai querido. Obrigado pelo privilégio de reunir, Senhor. Ainda que com as restrições, ainda que limitado, mas nós estamos aqui para dizer, em primeiro lugar, que nós Te amamos. Porque nós amamos a Tua casa, os nossos irmãos, a igreja do Senhor, a comunhão do corpo de Cristo. E por isso estamos aqui, em obediência à Tua palavra e na confiança que temos no Senhor, ó Pai. Abençoe-nos nesta noite, ministre a nós nesta noite e receba também as nossas vidas. É o que pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Se você é grato nessa noite, você tem a oportunidade de abrir o seu coração ao Senhor, agradecer através do seu louvor e da sua oração. Amém? Vamos adorar o Senhor juntos.
Deus.
Obrigada, Jesus. Você tem a liberdade do Espírito Santo neste lugar comigo. Você tem a liberdade de fechar os olhos, de levantar o seu Senhor, de abrir o seu coração, sinta-se livre. Fique à vontade na presença do seu Pai. Eu me rasgo inteiro, faço tudo, mas novamente eu mergulho na frente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, onde o santo dos santos não sei mais viver. Que já pisou o santo dos santos e outro não sabe viver. Onde estiver, a glória de ver. Eu me rasgo inteiro, faço tudo, mas nem novamente eu mergulho na frente, mas peço que da presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, onde o santo dos santos não sei mais viver.
Glórias ao teu nome, Senhor. Só o teu nome é santo, Senhor. Só o teu nome é santo. E o nosso desejo é ser santo como o Senhor é santo. Então santifica-nos pela tua palavra. Tua palavra é a verdade, Senhor. Então santifica-nos, purifica-nos, limpa-nos e faz-nos jamais sair debaixo da tua glória, debaixo da tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Pode sentar no seu lugar. Obrigado, Ministério do Louvor, por conduzir de maneira tão bonita, tão linda essas canções ao nosso Deus. Glórias a Deus. Vou chamar aqui a irmã Letícia, também a sua mãezinha, por gentileza. A gente quer orar por vocês, por favor. Essa semana foi muito triste para essa família. O Sandro, pelo qual nós oramos tanto, visitamos, percebemos, ele partiu. Foi velado aqui na igreja, foi sepultado. Pode subir aqui, foi sepultado ali em Canela. E nós acompanhamos. Nós vamos orar por essa família tão querida. Ali a foto do Sandro. Partiu tão novo, mas aprove ao Senhor fazê-lo no seu tempo. Quem somos nós para contestar ou questionar o nosso Deus? Temos que crer, assim como vamos pregar hoje, que Deus tem um tempo para tudo. Que Deus tem um tempo para todas as coisas. Nós vamos orar pedindo a Deus o consolo dele para essa família. Coloque-se de pé, por favor. Estende o seu braço direito para cá. Vamos interceder por essa família. Senhor Deus, essa semana foi um tanto difícil para essa família. E nós não podemos contar com nenhum outro, senão com as doces consolações do Teu Espírito Santo. Pai querido, nós não contestamos ao Senhor pela Tua permissão, mas nós queremos depositar mais uma vez a nossa fé em Ti, Pai. E dizer, Senhor, nós precisamos do Senhor nesse momento. Nós precisamos tanto da Tua presença nesta casa, nesse lar, nesta família, ó Pai, porque estamos sentindo dias de dores, dias de sofrimento, dias de vazio, mas nós cremos que isso tem um tempo para acabar. Nós cremos que o Senhor vai fortalecê-los, o Senhor vai ajudá-los. E logo ouviremos essa família testemunhar aqui do quanto o Senhor se fez presente na hora da angústia, na hora da dor.
Pai querido, abençoe esta família, abençoe cada um deles, ó Pai, o mais novo ao de mais idade, que a mão do Senhor esteja sobre eles, guardando-os, dando o consolo necessário, e logo ouçamos deles mesmos, da obra do Senhor na vida deles. Realiza, Senhor Deus, a tua obra nessa família, completa a obra que iniciastes, e nós nos surpreenderemos com a tua glória, com a tua presença, com o teu poder nas coisas que o Senhor faz. É o que pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, sintam-se abraçados, tá? Por toda esta igreja, e contem conosco os momentos difíceis, na hora que apertar. Chame cada um desses irmãos e líderes que estão à disposição de vocês, tá bom? Deus abençoe, tá? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém que não recebeu um informativo como este, quando chegou aqui? Alguém que não recebeu, aqui na frente, recepção, se ainda há informativos, pode trazer para esses irmãos aqui, por gentileza. No dia de amanhã, nós teremos um edital de convocação de uma Assembleia Extraordinária aqui na igreja, fixado aqui, mas como eu sei que vou vê-lo só domingo que vem, a maioria pelo menos, fique de antemão comunicados e também o faremos pelo nosso meio de comunicação e também através do Facebook e o grupo de WhatsApp da igreja, de que nós faremos uma Assembleia Extraordinária no próximo domingo, às 18 horas, aqui na igreja. Tá certo? Mas é importante que todos comuniquem com antecedência, reservando o seu lugar, obedecendo a quantidade máxima que está sendo imposta de 30 pessoas por reunião. Não sentimos a necessidade de fazer 2 reuniões como antes, porque tem muita gente acuada, tem muita gente com medo, tem muita gente também que está preservando a sua saúde, sabendo de suas dificuldades com a saúde. Nós não recriminamos ninguém, simplesmente estamos aqui fazendo a nossa parte, amém? Fazendo a nossa parte, o que a gente puder, a gente faz. Você também pensa assim? Eu posso estar lá, eu tenho saúde, eu coloco minha máscara, passo álcool gel e vou celebrar o Senhor. Amém. Se proteja, se cuide, faça isso e não perca a oportunidade de poder celebrar a Deus junto com os irmãos. E na semana que vem também teremos aqui a ceia do Senhor, por se tratar do primeiro domingo do mês. Então, uma Assembleia Extraordinária no próximo domingo, às 18 horas, para comunicações da questão, da situação financeira da igreja. Tá? Não vamos tratar de membresia, de recepção, de nada dessas coisas, somente comunicação. Nós vamos abrir aqui para toda a igreja em assembleia, a toda a questão financeira da igreja e de como nos conduziremos daqui para frente com o declínio das entradas financeiras. Sabemos que não é aqui simplesmente, é geral em todos os lugares, mas é importante que isso fique registrado em ata, essa comunicação, de maneira responsável, para que todos saibam de que a igreja está caminhando de maneira responsável, apesar das dificuldades. Amém? Deixa eu ver se eu tenho uma outra comunicação logo aqui. Não, ok. Então nós vamos para a ministração da palavra do Senhor. Deus tem um tempo para tudo. Você pode repetir isso? Deus tem um tempo para tudo.
Deus tem um tempo para todas as coisas. Quem acredita nisso? Diga amém. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 e 17, diz assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu, pois há um tempo para todo propósito. Verso 17 diz. Esse texto me faz voltar ainda mais a minha confiança para o Senhor. Por saber que Deus tem controle, por saber que dos planos de Deus, das coisas que Ele faz em cada época, em cada tempo, isso é especial. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 27, olha o que Jesus diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? É uma pergunta que Jesus está fazendo. Nós podemos acrescentar alguma hora à nossa vida? Algum dia? Algum mês? Um ano? E a resposta é negativa. Nós não podemos. Não podemos. Lamentavelmente, essa semana, acho que ontem, faleceu em nossa cidade um jovem senhor de 44 anos. Motivo? Infarto fulminante. 44 anos. Eu fiquei pensando naquilo, meu Deus, quantos planos tem um homem, pai de família, de 44 anos de idade? Se ele pudesse, o que ele faria? Ele acrescentaria mais décadas à sua existência. Mas a Bíblia diz que a gente não pode acrescentar sequer uma hora de quando chega o nosso tempo. Ah, se pudéssemos. Alguma vez na sua vida você já se sentiu só? Alguma vez na sua vida você já se sentiu abandonado? Você já pensou alguma vez que, porventura, até Deus tenha te deixado? Qualquer pessoa pode ter esse sentimento, o mais espiritual que seja. Qualquer pessoa pode, no mínimo uma vez na sua vida, sentir isso. Me sinto só, estou abandonado. E Deus não vai te fulminar por causa desse sentimento. Deus não vai te culpar. Deus não vai dar fim à sua vida por causa, se porventura vier esse sentimento a você. Porque na Bíblia eu vejo vários homens de Deus que também tiveram esse mesmo sentimento. Por exemplo, em Salmos capítulo 10, verso 1. Olha o que o salmista diz: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempo de angústia? Talvez você ouça isso e diga: mas que ousado que foi o salmista dizer uma coisa dessa. Será que pode falar isso contra o Senhor? Eu não ousaria falar isso. Mas olha o que ele diz no verso 12 então: levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus, não te esqueças dos necessitados. Olha o que o salmista chega. Como se Deus estivesse, quem sabe, cochilando, como se Deus estivesse, quem sabe, distante, ou caído. Ele fala o quê? Levanta-te, Senhor. Eu não estou vendo a tua mão agir. Eu não estou sentindo a tua presença, Senhor. O que o salmista diz? O Senhor se esqueceu de mim por acaso, Senhor? A Bíblia nos diz a maneira de Deus agir no decorrer dos tempos. A Bíblia tem um registro de muita coisa, da maneira como Deus agiu
no passado, num passado mais recente. E também estão ali as características de Deus. Nós podemos saber como o Senhor age hoje também. Em primeiro lugar, porque Ele não muda. Mas antes, vamos ver algumas verdades a respeito de Deus. Verdades sobre Deus. Tem uma caneta aí em sua frente. Se você quiser preencher esse espaço que está em branco. O primeiro está escrito assim: Deus não está com pressa. Entenda isso. Deus não está com pressa. Pode ser que você esteja com pressa. Pode ser que você tenha uma necessidade emergencial. Mas quando eu observo a maneira de Deus agir e como Ele é no decorrer da história, sempre foi, Ele não está com pressa. Talvez o que você e eu precisemos é sacrificar a ansiedade, sacrificar a preocupação. Talvez seja isso que precisemos. Tu acha que tu é capaz de apressar Deus? Segunda coisa, segunda verdade sobre Deus. Deus é justo. Amém? Deus é justo. O homem não. O homem muitas vezes comete injustiça, por mais bem intencionado que seja. Esses dias eu ouvi a história de um homem que ficou preso 30 e poucos anos, até que foi comprovada a sua ingenuidade, a sua inocência, depois de quase 40 anos preso. O homem não é 100% justo. Mas Deus é justo. Deus é justo. Tenha isso em mente. Deus tem um tempo para tudo e Deus é justo. Ele sabe o momento de cada coisa. E Ele, pelo fato de ser justo, pelo fato de ser Deus, Ele sempre julga todas as coisas com justiça. Com justiça. Amém? Pode ser que sejamos acometidos de muita injustiça durante a nossa vida aqui na terra, mas no dia do julgamento final, através do justo juiz, nós seremos julgados com justiça. Justiça. Deus é justo. Terceira verdade sobre Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Saiba, meu querido, que Deus nunca perdeu o controle. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que as coisas ao redor, as aparências podem mostrar o oposto. Mas a verdade é que Deus continua controlando todo o universo. Alguém acredita que Deus perdeu o controle? Deus está no controle de todas as coisas. Ora, se você não absorver mais nada dessa mensagem, sai daqui com isso na sua mente. Deus está no controle de todas as coisas. Quarta verdade. Os planos de Deus estão acima dos seus. Ou acima dos meus. Quantas vezes, na ânsia de colocar o nosso plano em ação, na ânsia de querer que os nossos sonhos, nossos objetivos se concretizem, se materializem, a gente se volta para Deus e diga: o Senhor não é justo. O Senhor não está vendo. O Senhor não está vendo o que eu quero, o meu sonho, o meu desejo, o meu plano. Eu tenho dízimo, Senhor. Não é justo o que o Senhor está fazendo. Querido e querida, o plano de Deus está acima do seu. Deus não vai abrir mão do plano dele para mim e para você, porque você pensou em algo diferente dele. Ele não vai. Por acaso nós somos melhores do que ele?
Por acaso nós temos capacidade administrativa e de planejamento melhor do que Deus? Então, ajusta aí os seus planos. Não conseguiu um negócio? Não conseguiu a venda do jeito que você queria? A faculdade não está indo? Não conseguiu casar no tempo que você planejou? Os planos de Deus são maiores do que os seus. Não tem comparação. Tu sabe quando você vai admitir isso? Quando você acreditar nisso. Quando você deixar de ser ansioso, deixar de ser egoísta. Deus não perde o controle de absolutamente nada. Os planos dele são maiores do que os nossos. Aceite o plano de Deus para a sua vida. Pergunte para o Senhor o que é melhor para você. Se são os planos dele ou se são seus. Diga para o Senhor que ele estabeleça a vontade dele na sua vida e não a sua própria vontade. Porque até o próprio Jesus disse a Deus em uma das suas últimas orações: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Mas nós queremos muitas vezes ser melhores que Deus e falamos: cumpra a minha vontade. Você pode pedir a Deus o que você desejar para a sua vida. Seja lícito, é claro. No entanto, você sempre tem que dizer no final: contudo, Senhor, se esta não for a sua vontade, eu vou me alegrar com a sua vontade na minha vida. Porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Os planos de Deus estão acima dos seus. Ajuste os seus planos. Quinta verdade sobre Deus: Deus é Deus. Nós somos criaturas. Deus é Deus. Eu não precisaria dizer nada. Ele é Deus. Por acaso alguém que foi criado pode dizer ao seu Criador o que deve fazer? De maneira alguma. A Bíblia diz que nós somos criaturas do Senhor, nós somos criados por Ele. Se não for o Senhor, nós não existiríamos. Não tem nenhum rei aqui, não tem nenhum príncipe, nenhuma princesa aqui. Para as criancinhas a gente fala o contrário, Manuel. São princesas. Quem somos nós para exigir algo de Deus? Eu tenho que lembrar essas coisas que parecem lógicas. Eu tenho que lembrá-las, porque muitas igrejas televisivas e da prosperidade já contaminou o coração e a mente de muitas pessoas que seguiam anteriormente, humildemente, a palavra de Deus. Simplesmente a palavra de Deus. Eu não tenho dúvida, irmãos, de que as riquezas são bênção na vida daquele que Deus favorece com elas. Mas eu também não tenho dúvida do que o Senhor Jesus mandou: acumulem para vocês tesouros nos céus. Deus é Deus. Nós somos criaturas dele. Então, não pense que você está acima de Deus, não. Não pense que você pode engrossar a voz mais contra Deus, não. Pelo contrário, sejamos obedientes a Ele. Sejamos submissos a Ele. Sejamos humildes e dizer: seja feita a sua vontade, Senhor, na minha vida. Essas são as 5 verdades sobre Deus. E agora, como Deus age no decorrer da história? Como Deus agiu? Mas eu coloquei como Deus age, porque Ele continua agindo, Ele não muda. Primeiro, a promessa de que Abraão seria pai de multidões.
Preste atenção nisso. A Bíblia diz que quando Abraão foi chamado para deixar a sua terra, de acordo com Gênesis capítulo 12, verso 4, a Bíblia diz que Abraão foi chamado com seus 75 anos de idade. Alguém aqui com mais de 75 anos de idade? Abraão foi chamado muito mais velho do que todos nós aqui. Tem ninguém perto disso aqui. 75 anos. E Deus fez promessas a ele. Promessas. Em Gênesis 15, eu quero ler do 1 ao 6. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? O herdeiro do que possui é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum? Um servo da minha casa será o meu herdeiro? Então o Senhor deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, isso lhe foi acreditado como justiça. Que promessa extraordinária! E até que se cumpra essa promessa, Deus falou mais umas 2 ou 3 vezes a Abraão: você vai ser pai de muita gente. E o velhinho lá com a bengalinha dele: eu? A sua esposa, a gente recorda que ela riu quando ouviu dizer que seria mãe, já caidinha. Mas aconteceu o cumprimento dessa promessa. Tu sabe quanto tempo depois? 25 anos depois. 25 anos depois. Em Gênesis capítulo 21, verso 1 a 7, o Senhor foi bondoso com Sara, como disseram, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Deus tem um plano para tudo. Deus chamou Abraão: sai da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão saiu, foi morando em tenda, igual um cigano. E o Senhor disse: eu vou fazer de você pai de multidões. E passou 1 ano, e nada de filho. Passou 2 e nada. Passou 3. Aí, como você e eu também, volta e meia, fazendo, vamos dar uma ajudinha para Deus? Então, toma uma serva chamada Agar e tem um filho com ela. Está aí, Senhor, olha que bênção que o Senhor deu. Quantas vezes nós olhamos para as coisas que tem cara de bênção e na verdade não são? Ismael era uma bênção porque era um ser humano, isso sim, porque era um homem. E Deus o abençoou grandemente também. Mas não era para Deus dele. Então, não tem jeito. Aí passa mais um ano, passa mais outro, passa mais outro. Deus não está me atendendo. Então o jeito é o meu servo Eliezer de Damasco ser o meu herdeiro. Através de Eliezer, o Damasceno, é então que Deus vai cumprir a sua promessa.
Aí o Senhor fala: Abraão, isso é o seu plano, mas não o meu. Essa é a sua ideia, mas originalmente não é a minha. É através de você. E não é um herdeiro. Tenta contar a quantidade de estrelas que tem no céu, da areia que tem na praia. Assim será a sua descendência. Irmãos, Deus não vai voltar. O que Ele disse, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Para de ficar tentando buscar um jeitinho para Deus fazer as coisas do seu jeito. Deus não vai fazer. É do jeito dele. E aí, então, Abraão, com 100 anos, se torna vovô. Ou melhor, papai. Deveria ser bisavô, né? Se torna pai aos 100 anos. Tu consegue imaginar a Sara amamentando Isaac? Coloca teu bebê no colo da bisavó e tenta imaginar. 25 anos depois, Deus cumpriu a sua palavra. O que Ele disse? Amém? Deus cumpre ou não cumpre? Deus tem um tempo para todas as coisas ou não tem? Mas o tempo dele nem sempre é o mesmo que o nosso. Nós temos que aceitar isso e agradecê-lo por isso. Essa é a parte difícil, né? Em segundo lugar, a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Essa passagem é extraordinária. Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1, do 8 ao 14. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro, fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Que coisa terrível! O povo do Senhor tornou-se escravo. E o texto começa dizendo que subiu ao trono um rei que não conhecia José. Por que cita José? Porque ele está falando da linhagem de Abraão, a promessa era para os descendentes de Abraão. E agora vem alguém que não conhecia aquelas promessas, que não sabia o que José representava para aquela nação, para aquele povo. E tudo que José fez pela sabedoria de Deus para restaurar e manter viva uma nação, agora esse novo rei põe tudo a perder. Não conhecia José, nem sabia o que ele tinha feito. A maneira extraordinária de administrar a nação inteira. E então botou o povo de José, o povo de Abraão, o povo de Deus, para ser escravo. E aí o que acontece? Deus veio socorrer o seu povo. Quanto tempo depois? 430 anos depois. Misericórdia, isso tudo. Aí Deus chegou atrasado. Aí eu tenho que concordar, pastor, Deus chegou atrasado dessa vez aí. Nem devia ter citado esse ponto que Deus atrasou agora. Pensa assim? Deus atrasa? A verdade é que nós não entendemos os planos de Deus. Não sabemos os planos de Deus. Não conhecemos os caminhos do Senhor. E é verdade, não conhecemos. É por isso que nós temos que ser
submissos e obedientes ao Senhor cegamente, humanamente falando. Cegamente nunca será, porque nós temos a palavra do Senhor e sabemos como Ele faz as coisas e já sabemos qual vai ser o final de tudo. Amém ou não? A Bíblia é um livro que nós estamos no meio dela, porque ela já conta como que vai terminar lá em Apocalipse. Já está escrito o final da história. Nós já lemos o final da história. Já sabemos como vai ser. O interessante é que isso não gera esperança em muitas pessoas. Porque não creem, porque vivem no tempo presente. Não está com o olho voltado lá no que Deus vai revelar e vai mostrar. E Êxodo capítulo 3, do 7 ao 10. Olha a narrativa de quando Deus decide vir libertar o seu povo. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. 430 anos depois. Mas, pastor, por que Deus demorou tanto? Eu tenho que saber isso? Eu tenho que ter resposta para isso? Por que nós nos preocupamos tanto em ter respostas para questões que nem a Bíblia dá respostas? Por isso que a Bíblia fala que nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Por isso que Deus promete coisas de que nós ainda não vimos, coisas que ainda não existiram. Porque para você crer, para você dizer que tem Deus na sua vida, você tem que crer. Não há outro caminho, não há atalho. Não há atalho. Mas fato é que o texto diz: eu estou vendo a opressão do meu povo. Deus não está apático com a situação que você está passando. Deus não está dormindo enquanto você atravessa por tribulações. A Bíblia diz que Deus não se alegra nem com a morte do ímpio. O clamor dos israelitas chegou a mim. Eu estou vendo quanto eles estão sofrendo. Agora eu vou descer para livrá-los. Em que tempo? No tempo de Deus. No tempo de Deus. Deus não se importou com aquelas gerações de 430 anos? Será que Deus amava aquele povo mesmo? Por que essas perguntas ficam na nossa mente? Por que nós queremos buscar respostas para essas coisas? A Bíblia manda você buscar respostas para essas coisas? Êxodo 12, 40 a 41. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia quando se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Olha como Deus chama o povo, os exércitos do Senhor. Terceiro, a peregrinação do povo de Israel no deserto. Tranquilo, saiu do Egito. Saiu do Egito, mas ainda falta chegar em Canaã. Não bastava sair do Egito. Tem que chegar em outro lugar seguro. Em Números 32, e verso 13. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel e fez
e os fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que lhe tinham desagradado com o seu mau procedimento. Irmãos, por 40 anos, aquele povo que viu aqueles milagres extraordinários, as 10 pragas, a morte dos primogênitos, o mar vermelho se abriu, o exército inimigo morreu, Miriam conduzindo aquelas canções de adoração, de louvor a Deus. Agora são 40 anos de lutas, 40 anos de provações, mas também 40 anos de muita morte. Muita morte. Morreu gente em guerra, morreu muita gente de peste, morreu muita gente por causa do castigo da desobediência, morreu muita gente picada de serpentes, lembra? Morreu muita gente. Morreu gente de tudo quanto é coisa, morreu gente de doença, morreu gente de assassinada, tudo quanto é coisa. Mas o cumprimento da promessa do Senhor veio. Em que tempo? No tempo de Deus. 40 anos depois. E a verdade é que, humanamente falando, pela distância, pela geografia daquela região, em 40 dias se alcançaria aquela terra facilmente, porque ela distava apenas 425 quilômetros. 425 quilômetros, 40 anos caminhando. Mas por que Deus então não deixou esse povo mais rápido? Chegar logo. Não sei. Eu tenho alguns indícios que o texto me elucida. O fato de que a desobediência do povo, de que a dureza do coração, de que as murmurações do povo, Deus não queria um povo desse jeito, um povo desobediente, um povo murmurador. Então esse povo tinha que morrer todo no deserto. Era a geração seguinte que ia pisar em Canaã. Disso eu sei, é uma pista. Bueno, não tem todas as respostas. Ninguém tem. Por que Moisés então não alcançou? Moisés viu de longe. Aquele que livrou esse povo de lá do Egito, foi o líder dele, ele não entrou em Canaã. Mas aí então foi uma tremenda injustiça de Deus. Tu ouça dizer isso? Deus não é soberano mais não? Tu é criatura ou tu é o Criador? Tu é obediente, tu é submisso, tu aceita? Mas morreu muita gente. Mas quando leio Atos capítulo 7, verso 36, Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Quer ver uma coisa? Morreu gente de tudo quanto é peste que houve no caminho, mas de fome e sede não morreram. Amém? Deus fez chover pão do céu. Deus fez brotar água da rocha. Quando a água era amarga, o Senhor a fez em água potável para se beber. Então, Josué capítulo 5, verso 12. Um dia, depois de comerem do fruto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Olha o que é o cuidado de Deus. Fez chover pão do céu todos os dias, codorniz, deu água para o povo, o cobria de noite com uma nuvem, para que o rigoroso frio
da madrugada no deserto não congelasse o povo. Durante o dia os protegia com uma coluna de fogo, ou melhor, fogo de noite, e uma nuvem protegendo de dia contra o calor intenso do dia. Que coisa extraordinária! Deus estava com o povo, mas morreu muita gente também, e foi ficando para trás, foi ficando. E Deus mandou o pão do céu até que o povo estivesse seguro na terra onde Ele prometeu, até que pudesse ter a primeira colheita na terra prometida. Olha o cuidado de Deus na peregrinação do povo de Deus no deserto. Quarto lugar, a promessa da vinda do Messias. Agora estou pulando centenas de anos, centenas de páginas da Bíblia, porque senão a gente falaria muito sobre tantas coisas que refletem o tempo de Deus, a maneira de Deus agir durante o tempo. Quarto lugar, a promessa da vinda do Messias. E a primeira promessa da vinda do Messias eu encontro no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3 e verso 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este me ferirá a cabeça e você me ferirá o calcanhar. Não sei se vai encontrar alguma antes que essa, mas quando fala que este me ferirá a cabeça, está falando do Senhor Jesus. Está falando do que Ele vai fazer. E quando, acho que não está esse texto, mas em Romanos capítulo 16 e verso 20, olha o que o apóstolo Paulo diz. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Em breve. Ele disse isso lá no primeiro século. Mas havia uma promessa da vinda do Messias, o libertador, o salvador, aquele que nos livraria da morte eterna e do inferno. E em Isaías capítulo 7, verso 14, agora 700 anos antes do cumprimento dessa promessa, Isaías 7,14, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Isaías, muito tempo depois de Gênesis, de Moisés. E em Lucas capítulo 1, verso 31, já pertinho do tempo de Deus, do momento de Deus para esse tempo, para esse ato, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Lucas 1:31. Então, o cumprimento da promessa, milhares de anos depois, nasce Jesus. Glória a Deus. Nasceu o Salvador. Que coisa extraordinária. Tanto tempo que se passou. Primeira vez que se promete a vinda do Messias foi quando o homem pecou. E ele fala para a serpente que ele vai lhe ferir a cabeça. Isso é a derrota do mal. Isso é a morte da morte. E agora se cumpre a vinda desse que esmagaria a cabeça da serpente. O Apocalipse também fala da antiga serpente, que é o Satanás, o enganador. E o interessante é que, eu acredito que todos já assistiram o filme A Paixão de Cristo, Mel Gibson, que praticamente no seu início, quando Jesus está no Getsemane, em sua angústia de alma, e é uma cena até que assusta a gente com o barulho, o que mostra é uma cobra rodeando Jesus e ele faz o quê? Eu tomou um susto com aquilo, porque é uma cena inesperada, mas retrata muito bem o que verdadeiramente aconteceu. A promessa da vinda do Messias, irmãos,
Em outras palavras, Abraão esperava ver o Messias. Moisés esperava ver o Messias. Elias esperava ver o Messias. É quando Jesus vem na plenitude dos tempos e fala para os seus discípulos: olha, os profetas queriam ver o que vocês estão vendo e não viram, mas vocês estão vendo. O que é isso? É o tempo de Deus. Eu acredito ainda que, se nós deixarmos de ser um tanto egoístas, nós vamos compreender e aceitar melhor os tempos de Deus para a nossa vida. Quando a gente parar de pensar em nós mesmos, logo esse ano que eu ia trocar de carro, veio essa pandemia. Além de não trocar de carro, eu tenho que desfazer com ele. Por aí vai. Por conta de coisas materiais, muitas vezes nós achamos que Deus perdeu o controle das coisas. Há pessoas que Deus nunca foi dado a ele a autoridade sobre o poder do bolso de muitas pessoas. Pessoas que nunca foi dado ao Senhor. O bolso nunca se converteu. E agora está dizendo ao Senhor: Senhor, o que está faltando? Ele nunca foi Senhor. Isso. Não adianta agora ficar falando. Mas se ele era Senhor, ele vai cumprir a sua promessa. Ele vai abençoar. Ele não vai deixar faltar o pão. Ele vai fazer chover maná, se for necessário. Porque ele cumpre a sua promessa. E o cumprimento dessa promessa, milhares de anos depois. Lucas 2, verso 7. E ela deu à luz o seu primogênito. E a história do nascimento de Jesus vocês conhecem. Não vou falar sobre isso agora. Ponto 5. A promessa da ressurreição de Jesus. Ressurreição. Essa parte os discípulos não gostavam, porque envolvia a morte. Mas Jesus volta e meia pincelava nesse assunto com eles. Jesus chamou à parte os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém. E tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não queriam acreditar nisso. Mas ele estava dizendo: nós vamos para Jerusalém. O mestre de vocês vai sofrer, vai apanhar, vai ser preso. Ele vai se entregar, mas ao terceiro dia ressuscitará. Ressuscitará. E essa promessa demorou, logicamente, 3 dias. 3 dias. 3 dias de sua morte. Em Lucas 24 tem um relato. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem se entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Tiveram que ver 2 anjos à porta do sepulcro. Tiveram que ver provas incontestáveis. Contaram mentira, dizendo que houve um suborno aos soldados, dizendo que roubaram o corpo. Nada disso foi suficiente para deter a verdade. Ele ressuscitou no terceiro dia. Ressuscitou. E não tinha como negar a ressurreição de Jesus, porque ele apareceu a tanta gente depois disso. Tanta gente. E aí quando eu leio Atos 1:3, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo.
apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Ainda nos dias atuais, irmãos, ninguém discute a ressurreição de Jesus. É fato. Ele cumpriu a sua promessa. Somente 3 dias depois. 3 dias depois. Porque não foi antes? Desculpe a resposta, mas não é da nossa conta. Porque não foi depois? Mas a pergunta tem que ser contrária. Será que teríamos que fazer uma enquete? Quantos dias tu acha que Jesus deveria ser ressuscitado? Só falta isso. Porque nós somos difíceis de aceitar as coisas da maneira de Deus. 6º lugar. A promessa do derramamento do Espírito Santo. A promessa do derramamento do Espírito Santo. Vamos ver como é que foi isso? Vamos ver se Deus cumpriu isso? Vamos ver também quanto tempo passou? Joel capítulo 2, 28 e 29. Esse é o primeiro texto que eu quero abordar. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Muito antes de Jesus começar a falar que vai vir o Espírito, vai vir o Consolador, o profeta Joel já disse 400 anos antes de Cristo. Mas Jesus também disse. Jesus reafirma, endossa o que o profeta Joel falou, inspirado pelo Espírito Santo, como boca de Deus. João 16, 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Jesus está reafirmando o que Joel disse. Em Atos capítulo 1. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E o verso 8 diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Amados, que coisa extraordinária. Nós não podemos sustentar a nossa palavra por muito tempo, porque somos humanos. Porque mudamos as coisas, porque falhamos, porque voltamos atrás, porque amadurecemos, então a gente quer mudar uma coisa, ou porque crescemos, aí também queremos mudar outras. É de propósito que o pastor só abre inscrição para o culto a partir de sexta-feira. Porque mesmo os que confirmam, alguns confirmam sexta, ou sábado, ou até domingo, ainda é possível de que comunique, olha pastor, infelizmente eu não vou poder ir no culto. Como foi hoje. Isso pode acontecer. Mas, meus irmãos, me mostra na Bíblia, em algum lugar que Deus disse que ia fazer algo que Ele não teria feito. Não tem. Já vamos ver o último ponto daqui a pouco, do que se trata. Porque ainda tem promessa para se cumprir na vida da igreja, amém? Ainda tem. Ainda tem. Deus deixou grandes bênçãos reservadas para a igreja da atualidade. Nos dias de hoje. Mas aqui é a promessa do derramamento do Espírito Santo. Dentro de poucos dias, Jesus estava dizendo. Já dá para ter uma noção melhor das coisas, né? As minhas filhas não aceitam essa questão do tempo. A mais nova não entende muito bem o que é o amanhã. Amanhã nós vamos lá no parque, tá bom, meu filho? Não entende. Não entende. Ela não vai dormir. Não vai dormir, já querendo aquilo. A maiorzinha entende. Faltam 2 dias. Faltam 3 dias. Agora a menor não entende. Mas qual amanhã ela fala? Ela quer dizer, mas qual dia? Não, mas então é agora que a gente vai. Não, filho, eu falei que é amanhã. Então, é agora.
Porque hoje é uma mãe de ontem. Aí não consegue entender bem. Mas aqui Jesus está dizendo, dentro de poucos dias. Bom, já tem noção de que é menos de um ano. É, não? Menos do que um ano. E assim foi. E assim foi o cumprimento da promessa. 50 dias depois de Jesus subir aos céus. No entanto, foi há mais de 430 anos depois da profecia de Joel. Mais de 430 anos depois. Que o Espírito Santo fala, por que demorou tanto? Atos 2, 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Cumpriu. Mais de 430 anos depois que Joel disse. 50 dias depois do que Jesus disse, depois de Jesus ter subido aos céus. Permaneça em Jerusalém, é lá que vocês vão receber. Os que estavam ali, 125, é o que sobrou. É o que sobrou na expectativa. Não estou dizendo que o restante todo negou a fé, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo dos que estavam reunidos ali naquela casa, naquela grande casa para caber tanta gente. Não era no templo, e também não era no pátio do templo. O povo estava coado, o povo estava um tanto retroagido por causa das autoridades. 120 pessoas ali. Eu acredito que no começo ali, quando Jesus disse que em poucos dias, eu acredito que mais de 1000 pessoas estavam ali ao redor daquela casa. E em poucos dias, vamos lá, eu quero ver isso. Mas como nós somos homens, o que acontece? Passou um dia, eu achei que era mais rápido que ele viria. Acho que estão me chamando ali. Passou uma semana, passou 2 semanas, foi muito pouco que esperava, que obedeci. Sobrou 120, depois de 50 dias. E é assim que acontece. Mas aqueles que permanecem recebem. Aqueles que confiam, aqueles que esperam, recebem do Senhor. E veem coisas que não se explicam falando de um para o outro. Enfim, receberam o Espírito Santo. E ali Pedro então vai dizer para todo aquele povo: o que está acontecendo aqui? Todo mundo falando, esses homens estão bêbados. Estão doidos, estão malucos. Aí Pedro fala o quê? Pelo contrário, o que está acontecendo aqui é o que foi predito pelo profeta Joel. Pedro fala. É o que foi predito pelo profeta Joel. Está se cumprindo uma profecia aqui hoje. É isso que está acontecendo. O Senhor cumpriu. Quem esperou, recebeu. Por que o Senhor não esperou até 2020 para derramar o Espírito Santo? Cumpriu Joel, capítulo 2. Sabe, são perguntas que não convém ao homem fazer. Porque nós não sabemos mais do que Deus. Nós não podemos ferir a soberania de Deus. 7º lugar e último. A promessa da volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. João 14, 2, 3 e 18. Olha o que Jesus disse: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim,
eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Promessa do Senhor. E o cumprimento dessa promessa? Quando foi? Ainda não foi. Ainda não foi. Está vendo que coisa extraordinária o Senhor reservou para nós? O Senhor já cumpriu tanta coisa, o Senhor já fez tanta coisa no passado, tanta gente esperou, tanta coisa aconteceu. Mas o maior evento de todos ainda está por acontecer. Ficou para o final. A sobremesa ficou para o final. E eu estou na expectativa, irmãos. Quantos mais estão na expectativa da volta do Senhor Jesus? Amém. Ainda está por cumprir essa promessa. Em Apocalipse, a Bíblia diz, Apocalipse 16:15, eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Isso aqui foi revelado pelo Espírito ao último apóstolo vivo que andou com o Senhor Jesus, João. Estava preso numa ilha, sujeito a trabalhos forçados ali, e não se entregou, ele se encurvou diante de Deus, não diante dos homens. Ele recebeu revelações tremendas, revelações profundas da parte de Deus, quem sabe entre os anos 70 e 90 desta era. Final do primeiro século. E recebeu muito mais. Apocalipse 22:7. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E recebeu mais. Apocalipse 22, verso 12. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Como é que termina o santo livro que nós cremos? Os últimos 2 versículos da Bíblia diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Olha como ele termina a carta. Lembra que Jesus disse que em poucos dias eles receberiam o Espírito Santo? Aqui não fala poucos dias, mas ele fala: eu venho em breve. Eu venho em breve. E na atualidade, alguns dizem: Senhor, não volta antes de fulano se converter. Não, por favor. Como eu orava até os meus 13 anos de idade. Sabia o que ia dar caso ele viesse. Moisés. Eu sabia onde eu ia. Mas depois que eu entreguei minha vida a Cristo, a cada dia que passa eu fico com mais expectativa de que ele vai vir, não amanhã, mas hoje. Já faz quase 2000 anos dessa promessa. Já faz 2000 anos, 2020. Para quem estuda um pouquinho mais de teologia, uma diferençazinha de 6 anos, devido a alguns erros lá, lá na contagem do passado. Mas vamos supor 2020 menos 80, que foi o ano em que João escreveu isso aqui, inspirado pelo Espírito Santo, 1940 anos dessa promessa. E diante de todo o esforço que nós vimos aqui, que Deus tem um plano e um tempo para cada propósito, para cada geração.
Você acha que o Senhor Jesus vai demorar para cumprir essa promessa? Eu estou numa tremenda expectativa. Ah, pastor, mas e aqueles aí que ainda não ouviram o Evangelho? Ah, pastor, e aqueles que porventura não se entregaram a Cristo? Eu lhe pergunto, somos nós que temos que ficar preocupados com isso? Nós temos que obedecer ao Senhor de pregar o Evangelho a todas as nações, isso é verdade. Mas nós somos justos? Deus é justo, nós somos Deus. Será que o Senhor vai mandar alguém para o inferno por engano? Ou será que alguém vai andar no céu por um descuido ou por uma brecha que fizeram ali na cerca? De maneira alguma. Eu tenho plena confiança na justiça de Deus. Plena confiança. Eu creio que o Senhor sabe quem entra e quem não entra no seu céu. Eu creio que o Senhor já tem casas preparadas para aqueles que Ele preparou, o ponto final. Enquanto isso, eu vou amando ao Senhor. Eu vou obedecendo a sua palavra. Eu vou me santificando, como Ele disse em Apocalipse, aquele que permanece vigilante. E vou clamando, como João disse, vem, Senhor Jesus. Porque Jesus disse, sim, eu venho em breve, Senhor Jesus disse. E João disse, vem, Senhor Jesus. Aí eu tenho que dizer o quê? O que eu vou dizer? Jesus disse que vem. João, que recebeu essa visão extraordinária, disse, vem. Aí eu vou dizer o quê? Dá um tempinho aí, Senhor. Capaz. Eu vou dizer como Jesus. Eu vou dizer como João. Eu vou dizer como Paulo. Acabei a carreira, guardei a fé. Vem, Senhor Jesus. A minha coroa já está reservada e preparada. Tem gente que acha que isso é egoísmo. Não é egoísmo. Não clamar, não esperar pela volta do Senhor Jesus, é que é uma tremenda, tem uma imprudência. Vem, Senhor Jesus. Eu clamo todos os dias para que Deus salve muitas pessoas. Eu prego o Evangelho para que pessoas sejam salvas pelo poder do nome do Senhor Jesus, do sangue derramado naquela cruz. Mas até quando? Eu acredito que o evento mais extraordinário que a terra vai experimentar é a volta do Senhor Jesus. É a volta do Senhor Jesus. Deus tem um plano para tudo. Para tudo. Conclusão. Devemos viver na expectativa da eternidade. Escrever essa última coisa. Devemos viver na expectativa da eternidade. Esse é o apelo de Deus em toda a Bíblia. Eclesiastes, capítulo 3, mesmo capítulo que começamos, o verso 11 diz assim: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Irmãos, por que nós não aceitamos a morte? Por que nós choramos? Por que pranteamos? Ora, porque Deus criou o homem, um ser, para viver eternamente. Assim foi criado Adão. Assim foi formado Eva. E Deus colocou no coração do homem, isso é nato,
o anseio pela eternidade. Por isso que buscam a todo custo. Por isso que muitas pessoas buscam a astrologia, buscam a astronomia, buscam tantas coisas ruins para querer saber como vai ser o seu futuro. E é o que mais tem nos grupos de internet, um monte de feiticeiro, de bruxo, de adivinho, feiticeiro, coisas que o Senhor no Antigo Testamento mandou que fossem mortos, mandou que acabasse. É o que mais tem hoje nos grupos, na internet, no Facebook, no Instagram. Muitos de nós não têm coragem de compartilhar uma mensagem como esta nas redes sociais, para que mais pessoas ouçam e se preparem para a volta do Senhor Jesus. E aqui, nessa questão de clamar e de esperar a volta do Senhor Jesus, eu fico num dilema. Sabe por quê? Jesus disse que a porta que conduz à perdição, ela é larga. E são quantos que entram por ela? Muitos. A porta que conduz ao céu é estreita. E o caminho, ele é apertado. São quantos que entram por ela? Poucos. Então, a lógica tinha que ser o contrário. Jesus tinha que voltar logo para menos pessoas ir para o inferno. Se esse é o raciocínio, devemos viver na expectativa da eternidade. Deus colocou no nosso coração o desejo, o anseio pela eternidade. O último texto que eu quero ler nessa noite está em Hebreus capítulo 11, do 8 ao 16. Hebreus capítulo 11 está falando da fé. A fé. E ele cita vários personagens extraordinários da Bíblia. Os patriarcas, os homens que mais tiveram fé na história da humanidade. Deus não está falando desses. Ali é um mural de honra e reconhecimento a esses nomes. Vamos ver por que esses nomes são reconhecidos? Hebreus 11, 8 a 16. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Presta atenção agora. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Olha o que o autor está dizendo. Que cidade que Abraão estava esperando? A cidade construída por Deus. Deus continua. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de ser estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes ainda viveram pela fé. Preste atenção agora. E morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Quantos entenderam isso? Eles viram e humanamente eles não alcançaram. Eles viram de longe. Eles criam que eles vão receber. E o texto continua. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso,
esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Era isso que eles estavam esperando. Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, os profetas, os melhores juízes, os melhores reis. Hebreus 11:16. Por essa razão, ou seja, pela fé que eles tinham, pelo que eles criam, porque andaram como peregrinos, eles não se importaram de morar em tendas. Por causa dessas coisas, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Glória a Deus. Será que Deus não vai se sentir envergonhado se você falar que Ele é o seu Deus? Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É assim que Ele se apresentou a Moisés, não foi? Quem é o Senhor? Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. E Deus falando de boca cheia, eu sou o Deus de Jacó. Por que o Senhor se gaba desses homens? Porque viveram como peregrinos nessa terra. Pois preparou-lhes uma cidade. Assim tem, falando desses nomes. Deus preparou-lhes uma cidade. Eles não receberam aquelas que eles olharam. Mas Deus preparou para eles uma cidade celestial. Amém? Quantos querem receber essa cidade? Quantos querem entrar nessa cidade? Mas a gente fica aqui se queixando, Deus, até quando vai essa pandemia, Senhor? Ao invés de aproveitar a sua sobra de tempo para dobrar os joelhos e clamar mais. Deus, até quando vai acontecer essas coisas? Esses dias de escassez, Senhor. Levanta-te, Senhor. O Senhor esqueceu de mim, Senhor. Você está de olho em quê? O que você faz feito? Tu acha que Deus perdeu o controle? Tu acha que Deus precisa de uma ajudinha sua? Tu acha que você tem conhecimento suficiente para dar alguma sugestão para Deus, para ver como é que faz para mudar a situação dessa pandemia? Mudar a situação dos que ficaram desempregados, dos que perderam entes queridos? Que sugestão você pode dar para Deus? Você se arrisca? Você pode? Às vezes eu me pego observando algumas orações. E às vezes até eu mesmo as faço. Vamos ser honestos. E a gente fala, Deus, para encontrar uma vacina contra o Covid-19. Como se fôssemos conselheiros do nosso Criador. Deus olha para nós e o que Ele é a nossa intenção, meus irmãos? Eu sei, Ele está querendo que as pessoas não sofram e que dê a volta por cima. Às vezes eu ouço minhas filhas orando e fico, meu Deus, se Deus ouvisse um adulto, ainda bem que é de criança. Ele sabe a motivação do coração. Mas eu fico observando. Nós não podemos, irmãos. Nós somos pó e cinza. Nós somos perecíveis. O melhor que nós podemos fazer nessa vida é esperar a eternidade. É esperar o porvir. Amém? Deus tem um plano para todas as coisas. É melhor aceitarmos esse plano para nós. Nós vamos sofrer menos. Nós vamos confiar mais. Nós vamos acreditar que o Senhor está no controle. Posso perder todas as coisas. Posso perder família, posso perder bens e amigos. Mas eu vou estar numa pior se eu perder a fé que eu tenho em Deus.
E o Senhor não permitirá isso. Amém? O Senhor não permitirá isso, porque Ele nos guarda. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem vai à frente. Eu confio no Senhor, eu creio na palavra do Senhor, eu creio na promessa do Senhor, eu creio que o mesmo Deus que cumpriu todas as suas promessas até esse momento, Ele vai cumprir tudo que Ele prometeu. E o que existe de mais precioso nas promessas do Senhor é aquilo que Abraão esperava. Não ter um filho, não ser rico. Aliás, ele já era, antes de ser chamado pelo Senhor, ele continuou sendo a vida inteira. Isaac, Jacó, todos eles foram, José, todos eles foram riquíssimos. Mas Hebreus capítulo 11 não traz os seus nomes por isso, pela fé que eles tiveram. E como é difícil, Jesus disse, né? Como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Porque é difícil. Ele não falou que é impossível. Porque Abraão, Isaac, Jacó, José, os nossos pais, os homens de maior fé no passado, eles possuíram o que eles estavam em vista, uma cidade santa, os céus. Amém? Coloque-se de pé, por favor. Nós vamos orar nesse momento. Vamos falar com o nosso Deus. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Quantos recebem essa palavra da parte de Deus? Diga amém. Eu também a recebo para a minha vida. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por nos lembrar tantas coisas que nos faz voltar os nossos olhos para a tua palavra, para o Senhor e para o poder do Senhor. Ensina-nos, ó Deus, dia após dia, a nos apegar mais e nos aprofundar mais e não abrir mão da tua palavra. Ensina-nos, ó Pai, a vivermos a nossa vida como viveu esses teus santos homens de Deus no passado, que andaram errantes, que não ajuntaram, que não pisaram onde queriam, mas foram homens e mulheres que o Senhor coloca numa vitrine a fé que eles tinham em ti, porque o que esperavam não era terreno, era eterno. Que nosso coração também seja assim, Senhor, que vivamos por fé e não pelo que vemos, que dia após dia nos fortaleçamos em ti, na sua palavra. Nós cremos que para o Senhor não há impossíveis. Nós cremos que o Senhor não está com pressa, que o Senhor é um Deus justo, que o Senhor continua controlando todas as coisas como sempre fez, que os seus planos, ó Deus, são infinitamente maiores que os nossos, e de que o Senhor sempre continua sendo Deus. Perdoa-nos, ó Deus, tantas vezes a nossa intromissão, a nossa falta de respeito para contigo. Perdoa, ó Deus, a nossa mania de querer ensinar ao Senhor alguma coisa. Perdoa a nossa presunção, perdoa o nosso orgulho. Pai, queremos aproveitar o ensejo desta palavra para lhe dizer: o Senhor tem pleno controle também das nossas vidas. Queremos entregar ao Senhor uma vez mais as nossas vidas, Senhor, porque nós queremos que o Senhor tem cuidado de nós. Pai querido, louvado seja o teu nome por essa palavra. Aplica ao nosso coração e aplica também ao coração de cada pessoa que está ouvindo, onde quer que esteja nesse momento ao redor do mundo, que se sintam abençoadas por ti, por causa da tua palavra nesta hora. E nós tomamos posse dela nesta noite e queremos vivê-la nesta semana
e até que o Senhor venha buscar a tua amada igreja, a tua santa igreja, nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós vamos agora consagrar ao Senhor dízimos e ofertas. Mas no momento deste culto, aqueles que estão nos assistindo também têm esse privilégio. Através desse QR Code, basta fazer a leitura dele, instalar esse aplicativo do PicPay e fazer também a sua contribuição para abençoar a continuidade desse trabalho. É um grande privilégio contribuir. Nós que estamos aqui podemos fazê-lo em espécie com esse envelope que está na sua mão, ou pelo próprio PicPay, que tem um QR Code atrás, o seu informativo, ou ainda por débito de crédito lá na recepção através do seu cartão. O importante é que façamos isso de todo o coração ao Senhor, sabendo que esses recursos são para a continuidade desta obra que Deus nos tem dado neste lugar. Vamos cantar ao Senhor enquanto consagramos a Ele. Glórias a Deus. Eu quero orar nesse momento, consagrando ao Senhor Jesus tudo que nós entregamos a Ele. Feche seus olhos. Senhor Deus, está diante do Senhor essa oferta, esse dízimo, esse valor que esse meu irmão, essa minha irmã fez, por isso eles também estão assistindo. Que o Senhor faça cumprir em suas vidas todas as promessas que o Senhor tem, aqueles que forem liberais e generosos na sua causa. Que o Senhor faça ser suprido cada necessidade dos teus filhos. E faça que seus celeiros sejam fartos em nome do Senhor Jesus. Amém.